até o 6. Mateus capítulo 28, versículos de 1 até o 6. Amém? E diz o seguinte: E no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houvera um grande terremoto, porque um anjo do Senhor, descendo do céu, chegou, removendo a pedra da porta, e sentou-se sobre ela. E o seu aspecto era como um relâmpago, e as suas vestes brancas como a neve. E os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados e como mortos. Mas o anjo, respondendo, disse às mulheres: Não tenhais medo, pois eu sei que buscais a Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou. Como havia dito, vinde, vede o lugar onde o Senhor jazia. Amém? Deus, eu te dou graças, ó Pai, eu glorifico o teu nome, Pai, tu és santo, tu és poderoso. Senhor, que o teu Espírito Santo esteja nos conduzindo nessa noite, que possamos, ó Deus, aprender do Senhor, pensar, ó Deus, sobre as suas maravilhas, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Tudo bem, né? Como eu disse, quarta-feira, né? Faria uma sequência aí da obra, né? Uma sequência da obra, né? Assim, falar um pouco, né? Da obra de Jesus, uma sequência, né? Quarta-feira falamos aí sobre o nascimento, onde iniciou o seu ministério terreno e tudo que as implicações ali, as consequências dele ter deixado o seu trono por um breve período, vindo até este mundo, né? Sentindo as mesmas coisas que nós, lógico, exceto pelo pecado, seu humilhação de deixar o trono, seu amor, sua morte, toda a sua obra ali na cruz do Calvário. E hoje daremos a sequência falando também sobre a morte, mas principalmente da ressurreição de Jesus Cristo, onde ele venceu todos os inimigos, onde ele consolidou a sua obra, porque já é sabido de todos nós que se Jesus tivesse morrido e não tivesse ressuscitado, né, não teria sido completa a tua obra, não nos teria dado a vida eterna. Então é lógico, como o João Gabriel disse aí na abertura, que não tem como desassociar a cruz da ressurreição. É lógico que cada vez que você vai ler um livro de algum autor que está voltado para o tema da crucificação, ele vai dar uma ênfase maior. Se é a ressurreição, vai dar uma ênfase maior naquele assunto. Ou no nascimento, vai ser as etapas, mas que todas se completam, se complementam, e é a obra toda de Jesus Cristo em nossas vidas, né? Eu não sou muito bom nesse negócio de acompanhar a data, mas cansei já também de lutar contra, né? Sei lá, eu acho que desisti muito cedo, né? Não sou muito apegado a isso, mas não tem como fugir, né? Então hoje é Páscoa, tal, né? Ninguém sabe ao certo se foi esse dia, até porque cada ano dá num dia, né? Só sabe dar no domingo, né? Mas a data lá, 20 e tanto, ou 20, ou tal, tem vezes que dá em março, ou dá em abril, né? Não dá, não rola esse negócio, né? Sabemos disso aí, mas também não dá para fugir a essa realidade, ao mundo que nós vivemos, né? Nós não pertencemos aqui, mas ainda estamos presos. Nada melhor do que um tema de ressurreição, né? No dia da Páscoa, né? Que tem tudo a ver. Então a ressurreição é o andamento dessa obra de Jesus Cristo, né? Quando ele nasceu, ele morreu e ele ressuscitou ao terceiro dia. E nesta obra, né, que Jesus Cristo, que ele fez por nós, dando essa condição a nós hoje de ter essa certeza na salvação, né? Morrendo ali naquela cruz, morrendo a nossa morte. E acho muito bonito, né, quando a gente, e é preciso, né, fazer esse trabalho com as crianças, desde agora, desde pequeno, de saber o que é Páscoa, o que é ressurreição, né? Dando um pouquinho aí, foi quinta-feira, né? A Sabrina comprou um ovo de Páscoa, ia para o João entregar para mim maçã, né? Aí a Sam falou assim: obrigado, João, pela Páscoa. Ele, vó, a Páscoa é Jesus, né? Então, uma criança de 4 anos, graças a Deus, já sabe, a gente tem que trabalhar ainda mais de todos os conceitos,
de saber que essa obra maravilhosa, né, que essa ressurreição de Jesus Cristo é o acontecimento maior dentro do cristianismo. E isso torna o cristianismo uma religião diferente, porque cada cultura que você vai ver de outras religiões, né, outras seitas, sei lá o quê, não vai ter um Deus vindo ao mundo, morrendo no lugar. Geralmente é um Deus forte, um Deus cruel, um Deus que massacra, né, vingativo. Aquele que, se não for do meu jeito, eu vou acabar com todo mundo. Você tem que oferecer sacrifícios àquele Deus, sacrifícios humanos, diga-se de passagem, né? O nosso Deus já houve sacrifício, mas sacrifício de animais, de cereais, nunca tinha sacrifício humano. O único sacrifício humano foi do próprio Filho de Deus. Veja que coisa interessante, né? E mesmo assim, o sacrifício de Jesus Cristo, 100% Deus, 100% homem, que ressuscitou, dando a vitória a nós. Então, a ressurreição de Jesus é desses pilares, né, que compõem a doutrina, essa doutrina fundamental da nossa fé. Como eu disse, tem a ressurreição, tem a crucificação, tem o seu nascimento, e terá mais uma, que é a volta de Jesus Cristo. Aí vai fechar, vai completar a obra de Jesus Cristo aqui para nós, que ela vai continuar eternamente, mas para nós, aqui quanto a este mundo, vai encerrar com a volta de Jesus Cristo, onde Ele nos levará para morar eternamente junto com Ele. Glória a Deus, aleluia, né? Amém? Então, não glória a Deus, porque Ele vai voltar para te levar. Então, através dessa obra de Jesus Cristo, né, que é a ressurreição de Cristo, e o que Ele nos dá, o que Ele nos proporciona, é uma viva esperança. Nós, aqui, enquanto seres humanos, fracassados, falidos, pecaminosos, nós necessitamos de ter sempre uma esperança. Quando a criança nasce, o pai e a mãe têm uma esperança que daqui uns dias ela vai começar a andar, vai ter uma vida saudável, vai começar a desenvolver e vai indo. E você, aí a criança começa a estudar, vai ter uma esperança de um dia estudar, conseguir um bom emprego, adquirir sua família e vai ter uma esperança de fazer alguma coisa. Né? Todo mundo que começa a cursar uma faculdade, aqueles que levam a sério, é lógico, que tem uns que começam só para começar mesmo, né? Não chega muito em lugar nenhum, mas aqueles que depositam a sua esperança num futuro melhor. Aqueles que casam, começam a namorar com a intenção séria mesmo, quando a gente fala, estou falando de pessoas normais, né? de condições normais. Então, a esperança de ter algo, construir algo junto. Mas essa viva esperança que nós cremos, nós temos em Jesus Cristo, é muito mais do que este mundo. Nós temos a viva esperança de um Salvador vivo, único e intercessor. Como eu disse, a nossa religião se diferencia de todas as outras, porque o nosso Deus, Ele vive eternamente, Ele é vivo, Ele é único e Ele intercede. Nosso Jesus Cristo morreu na cruz, ressuscitou e continua todos os dias, todos os momentos, intercedendo a Deus por nós. E ai de nós se não fossem as intercessões de Cristo junto a Deus. Teríamos perecido já de muito. Então é esse Deus, esse Salvador vivo, intercessor, que nos garante a nossa presença junto de Deus. E tem uma viva esperança daquilo que a humanidade, ainda que de forma errada, tem buscado. Talvez se vocês não pesquisarem, não viram, mas o que a humanidade, assim, de forma geral, tem buscado ao longo da história? Pode responder bem rápido, quem acerta? Não, muito mais do que isso. Esse é só de uma das coisas. Tem buscado a imortalidade. Todo mundo tem a vontade de ser jovem, a fórmula da juventude, que assiste aqueles filmes, agora descobri, outros embalsamavam, outros congelavam, outros não sei o quê. Todos queriam ter a imortalidade, porque foi perdida lá no Éden com o pecado. Porque ela anda junto. O homem foi feito para ser imortal,
para não morrer. Mas o pecado, e desde então, o homem quis resolver da sua maneira, voltar a ser imortal de forma errada. E só tem um jeito. Só tem uma forma, se é que a gente pode chamar de forma. Talvez estou falando uma heresia, viu, pastor Falta? Né? Mas só tem um meio de se tornar imortal, que é Jesus Cristo. E as pessoas buscam tantas coisas, mas não buscam Jesus Cristo. Quer lá, não sei o que, plástica disso, plástica daquilo, remédio daquele negócio. E agora a febre, né? E vai falar mal, o Iago vai ficar bravo, e não pode discutir muito com o Iago, né? Que é a grossura do braço dele, né? Falar que agora a onda agora é academia, né? Academia de todo jeito, né? O culto ao corpo. E olha que, né, você cuidar bem da sua saúde é interessante. Mas aí passa o seu culto ao corpo da atualidade. Tudo isso em busca do quê? Da imortalidade, da vaidade, de querer prolongar. Lógico, deve sim cuidar da sua saúde, da sua vida, mas viver eternamente, a vida eterna, só em Jesus Cristo. E o contrário disso é verdadeiro, que é a morte eterna, junto com Satanás e seus demônios lá no inferno, junto com eles. E essa viva esperança é de buscar ou de resgatar novamente a semelhança com Cristo. Lembra lá no Gênesis, fomos criados, o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus? E essa esperança também de voltar a ter essa semelhança, ainda que nós possamos ter a imagem, mas não temos mais a semelhança de Cristo. É lógico que agora, a partir de que somos salvos em Cristo Jesus, voltamos aos poucos, vamos voltando aos poucos a essa semelhança com Cristo. Será total o dia que nós estivermos na eternidade junto com Ele. Agora somos santificados nele justamente para voltarmos a ter essa semelhança com Jesus Cristo. Mas é tão difícil aqui, neste tempo, agora, ser semelhante de Jesus Cristo, porque Jesus Cristo é perfeito. Nunca pecou, nunca vai pecar. E nós não damos conta. Eu até quero, deve querer mesmo, deve lutar. Falava nos tempos aí, um sermão, que hoje a inversão de valor é tão grande, que quando a pessoa quer andar de forma correta, ela é tida como um bobinho no meio da sua turma. Vamos ser sinceros, né? As meninas jovens aí, né? Que começando a namorar e tudo, falar no seu grupinho lá, eu quero casar virgem. Vai ser motivo de piada, de chacota. Vocês falam, olha para mim assim, talvez você faça cara de rir, mas é muito sério isso. Um rapaz, então, pior ainda, declarar na sua turminha, eu vou casar, vou escolher uma menina, eu vou casar virgem com ela, nós vamos ter relação só depois, sexual só depois do casamento. Vai chamar ele, né, achar que ele está, né, tá indo para o lado homossexual. É desse jeito, porque a inversão de valor é tão grande, porque não tem essa viva esperança de Jesus Cristo. Sei que Jesus Cristo contorna tudo isso, resgata, traz, perdoa, mas o certo era fazer a coisa de forma certa. Mas não pode. E o melhor de tudo é essa viva esperança de ter a certeza da salvação. É glorioso, né? Já compartilhei algumas vezes, eu tinha muito medo, ia falar que morria de medo de morrer, né? Aí ficará uma coisa meio estranha, né? Tinha muito medo de morrer. Porque apesar de não conhecer Jesus Cristo, eu já tinha uma certa noção de como funcionava. Já tinha consciência do céu e do inferno. Eu morrer, eu vou para o inferno, né? Então, tinha muito medo de morrer. A partir do momento que Jesus Cristo, eu entendia, ele já tinha me salvado já há muito tempo, já havia sido salvo antes da fundação dos tempos. Mas a partir do momento que eu compreendi essa salvação em Jesus Cristo, não é que eu vou procurar a morte, nem estou querendo morrer agora, né? Mas se morrer agora, estou tranquilo, né? Já não tenho mais esse medo de ir para o inferno, porque eu tenho certeza da salvação. Por causa de quê? Essa viva esperança em Jesus Cristo. Porque Ele morreu a minha morte, Ele ressuscitou e eu tenho essa certeza. Vivo todos os dias nessa esperança. A esperança na vida eterna. Em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 19, diz o seguinte: se esperarmos
em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. E olha que tem muitas pessoas que esperam em Cristo só nessa vida. Esperam uma condição financeira melhor, uma saúde boa. Não é que seja errado, né? Mas essa porcaria de uma teoria, de uma teologia da prosperidade veio para acabar com muitas pessoas. De confiar, de querer, né? De ir na igreja, de buscar um pastor para aconselhar, para profetizar, para abençoar, somente para prosperar ou para ter saúde. E aí não sou eu que digo, não, né? Vai ficar bravo lá com Paulo, vai ficar bravo com o Espírito Santo, que inspirou Paulo a escrever, né? Que quem espera em Cristo, que vai, ou pelo menos fala que vai buscar a Cristo, que vai à igreja, só para ter esperança nessa vida, de ficar rico, de ficar saudável. A palavra de Deus que é o mais miseráveis de todos os homens. Sim, nós podemos trabalhar, nós podemos ter uma vida financeira melhor, sim, devemos. Até nós aqui aconselhamos que as pessoas estudam, né? Que elas tenham uma vida melhor, que elas buscam fazer uma atividade física, façam um regime, emagreça, né? Será cuida de você, mas espera no Senhor, tenha esperança na salvação em Jesus Cristo. Essas coisas são boas? Sim. Faz parte? Sim. Mas se for só elas, você está rodado, literalmente. Então busque a Jesus Cristo como a fonte de esperança. A esperança na vida eterna. Esperança naquele que vai te dar o maior de todos os tesouros, que é a eternidade junto com Ele. E às vezes eu paro, fico assim, tentando imaginar, ou daquilo que a Bíblia descreve, do que é o céu, as maravilhas, aquilo que advém da eternidade. E nenhum homem pode descrever. E Paulo poderia falar, né, que ele falou, fui lá ao sétimo céu, né, não sei aonde, e queria falar coisas inefáveis lá do céu, mas aí, né, tem que voltar tudo aos rudimentos da fé. Aí a gente perde em ter conhecido, né, Paulo ter escrito um pouco mais, né, descrever como que era o céu, justamente pela dureza dos nossos corações daqueles dias. E não se engane, nós somos iguais ou piores. Mas aquilo que a Bíblia nos permite conhecer, entender do céu, não tem lugar melhor. Então, viva essa esperança todos os dias. As coisas estão ruins, estão difíceis. Não se engane. Não se engane. Não é porque eu estou a teologia do terror agora, não. Não se engane. A tendência é piorar. Porque esse mundo jaz no maligno. E as pessoas, vocês acham que as pessoas estão interessadas em buscar a Deus? Não estão. Né? Eu não sou a pessoa que mais vive de mídias, de internet, mas um pouquinho que a gente vê é uma tristeza. Outro dia, estava lá, fui levar meu pai ao médico, né? Tinha sido atropelado por uma vaca, né? Pisou um pouco nele, levei lá no médico, estava tudo ok, mas acabei que dormi lá. E ele falou assim, eu vou assistir um jornal aqui na Record, mas aqui é só bagaceiro. Meu pai falou, eu usou esse termo. A gente assiste, só vê coisa que não presta. Só violência, só isso aí, matando, é roubo. Tá, né? Você vê, meu pai fez 88 recentemente, agora, dia 17, fez 88 anos. Ele falou assim, se quiser ver coisa que não presta, é só ligar nesse jornal. E é só um que ele vê nesse horário. Agora imagina, né, tem uma vez que nós fomos lá no Maranhão, em 2015, aí fui com o meu cunhado lá no barbeiro e cortar o cabelo, aí eu estava lendo um jornal, o rapaz, nossa, você pegou o pior, se você torcer ele sai sangue no jornal, impresso, né, de papel. E é desse jeito. E olha que foi em 2015, lá para cá deve ter piorado. A tendência é piorar porque as pessoas estão esperando só nesta vida. Por isso nós devemos manter sempre viva em nós essa esperança em Jesus Cristo. Porque é Ele que nos dá essa condição. E quando nós, então, da ressurreição de Jesus Cristo, o que Ele nos proporciona é uma vida com Deus. Uma vida com Deus. Nós temos uma vida com Deus que nós fomos vivificados pela ressurreição de Jesus Cristo. Se Jesus Cristo, como eu disse, tivesse morrido, nós estaríamos mortos também.
Porque você vai talvez falar, mas pastor, estamos aqui vivos, as pessoas lá fora, quer dizer, aqueles que não conhecem Jesus Cristo, estão mortos. Literalmente. Não assim, o físico. Mas o que vale o físico? Quem vive aqui... Vamos pôr o seu Ivo, que é 94, é? 94 ou 95? 95. 95 anos. É muito, muito tempo, né? Mas o que é 95 anos diante da eternidade? Não é nada. Ou é muito pouco, né? Falar que é nada também não é exagero, né? É muito pouco, 95 anos. Vai passar, né? Mas para quem vive sem Jesus Cristo, vai viver talvez uma vida melhor do que a nossa. Lá alegre, feliz, satisfeito, mas vai acabar. Nós fomos vivificados, nós só temos vida realmente quando nós temos Jesus Cristo. As pessoas até podem se divertir, achar que estão tudo bem, mas não estão. Não adianta tentar enganar a você mesmo. Mentir para mim, mentir para você, talvez você consiga. Mas você não vai conseguir mentir para Deus. Porque você só tem vida quando tem em Jesus Cristo. Mas essa vida com Deus não é tão simples assim, de ter ela com Deus. Porque a nossa salvação, o nosso, digamos assim, o nosso ingresso, a nossa entrada à eternidade, não nos custou nada. Mas aqui ter essa vida com Deus desde agora vai requerer algumas coisas. E a principal delas vai começar com a renúncia a nós mesmos. Lembra lá quando Jesus Cristo disse, se você quiser ser meu discípulo, o que tem que fazer? Renuncia você, toma a sua cruz e me siga. Primeira coisa, se você não dá conta de renunciar a você mesmo, não é desistir de você, não. Renunciar a sua vontade, suas paixões, o seu querer, seus desejos. Aí renuncia você mesmo, aí tome a sua cruz. Porque ele sacrifica, a cruz é sinal, é sinônimo de sacrifício, de morte. Mata a sua vontade. Fala assim, eu desejo tanto isso, pecar é tão bom, né? Fazer isso é tão bom. Tinha certas pessoas que não gostavam que eu falasse, né, que pecar é bom. Mas é bom, pecar é bom. O pastor João já falava de manhã, né? Falar mal dos outros, fofoca, não deveria ser pecado, né? É uma coisa boa na gente, mas tantas outras coisas. A maioria dos pecados nos dá prazer. Senão nós não pecaríamos. Senão nós não gostaríamos. Mas tem que renunciar a essa minha vontade, esse meu desejo. E viver para Deus. E ter essa vida com Deus. Mas aí você vai falar, mas o pastor só fala do lado pessimista, né? Gostaria de ouvir um sermão só de bênção, de vitória, aleluia, glória a Deus. Mas faz parte. Me lembro muito, cada vez que eu leio, chega lá na parte lá que Israel começa a desandar com Deus, os profetas nunca profetizavam nada de bom. Tanto que o rei falava, eu não falei que esse profeta só fala coisa ruim para mim. Mas por quê? Porque Israel, naquele tempo, e nós agora, só fazemos contrário à vontade de Deus. Aí Deus envia uma pessoa para falar a verdade. Eu não aceito. Eu não quero renunciar ao meu pecado. Não quero renunciar à minha vontade. Se eu chegar lá e falar para o João Gabriel, larga essa vida que você está vivendo, você está em pecado, não é assim que Deus escolheu para você. Talvez ele vai falar assim, você está doido, você não sabe de nada, eu estou vivendo assim que eu vou viver, e não aceita. Se brincar, ele vai falar assim, não é você que paga minhas contas, você está falando o quê? É assim que funciona. Infelizmente. Mas nós devemos renunciar a nós mesmos, ter uma nova vida com Deus. Quer dizer que agora se eu renunciar a mim mesmo, minha vontade, ter uma nova vida com Deus, vai ser tudo vai ser resolvido. Porque eu até esqueci de falar lá do Tabajara, mas tudo se resolve, tudo está arrumado. Um mar de rosas, maravilha. Não. Não é assim. Você ainda vive aqui neste mundo. Crente adoece, crente morre, crente tem câncer, crente passa por todos esses perrengues.
passa por tudo isso. A diferença é, quando nós temos uma vida com Deus, essas coisas não nos afetam tanto quanto as outras pessoas. Lógico, você vai sentir dor. Lógico, você vai ter que levantar e falar amanhã, mas amanhã é feriado, né? A maioria não trabalha. Segunda-feira você tem que levantar cedo e trabalhar, voltar lá, aguentar todas as dificuldades. Os que estudam vão ter que voltar lá para estudar, crendo que um dia vai conseguir um bom emprego. Tudo isso vai passar. Mas quando nós temos uma vida com Deus, essas coisas ficam mais fáceis. Porque eu creio, tenho uma vida com Deus, uma esperança de que isso aqui é passageiro. Vou viver da forma melhor possível. Vou trabalhar a minha vida inteira, nunca vou ficar rico. E a gente tem que admitir isso para nós mesmos, não vai ficar difícil, vai ficar pesado. Eu vou trabalhar, vou lutar daqui, não vou ficar rico. E aí? E aí vou ter inveja lá do meu parente, do meu vizinho, sei lá de quem. E tem gente que vive de ilusão. Olha lá, nossa, queria ser milionário, bilionário igual fulano. Não. O que eu preciso eu já tenho. Que é a esperança e a certeza da vida eterna com Deus. Então tem essa vida com Deus aqui. Porque senão, né, se eu não tenho essa vida com Deus, vai acontecer o pior dos piores na minha vida. Vou ter a segunda morte, que é o lago de fogo e enxofre. É a separação eterna com Deus. Esse é o contrário da vida com Deus. A palavra de Deus já diz: você não deve temer o homem que pode matar o seu corpo, mas não pode matar a sua alma. Deveríamos temer a Deus, que além de matar o nosso corpo, ainda tem o poder de lançar a nossa alma no inferno. E eu pensava errado, né? Achava que era o diabo que ia vir me pegar a minha alma e levar para o inferno. Ele já está lá, ele que foi levado para lá por Deus. Quem vai levar, eu não, né? Quem vai levar os que vão para o inferno é o próprio Deus. Ele vai me levar para o céu. Mas ele tem poder para fazer isso. Então, se eu não tenho uma vida com Deus, automaticamente eu tenho a vida com quem? Com o diabo. Não, mas eu não sirvo a Deus, eu não tenho vida com Deus, mas também estou longe do diabo. Engano. O muro já é do diabo. Né? Estou em cima do muro. Aquelas piadinhas idiota que tem lá, assim, você renuncia, quando está fazendo o padre, vai fazer a extremunção, o pastor, né? Eu conhecia a piada, o problema é reconhecer as piadas antes de se converter, né? Você renuncia, não posso falar, que eu não sei para onde eu vou, né? Aí vai que ele apela comigo lá. Não tenha dúvida, nós estamos falando aqui de certeza de vida com Deus, de entrega de vida a Deus, porque o amor de Deus é acima de todas essas coisas. Quando domingo passado eu falei que Deus demonstrou o seu amor na cruz do Calvário, em Jesus Cristo, e olha que se Deus não precisava demonstrar nada, mas ele fez questão de demonstrar o seu amor, agora chegou a hora de nós demonstrarmos o nosso amor a Deus, entregando a Ele as nossas vidas. Porque senão fica aquela coisa só filosófica, né? Eu amo a Deus, mas não dou conta nem de ir na igreja. Que amor mais sem vergonha, né? Se eu não dou conta, se eu venho na igreja, não dou conta nem de levantar a mão, não dou conta de falar um aleluia, um glória a Deus. Que vida com Deus é essa? Só de pensamento? Não, é prática. Olha o que eu falei aqui na igreja, que é muito fácil. Agora, vida com Deus lá fora é meio complicado. Lá no seu ambiente de trabalho, lá onde você estuda, lá na sua família. E como o próprio Jesus Cristo sempre disse, né? Quando você vai jejuar, entra lá no seu quarto, ou ou quando você vai orar, que entra no seu quarto, fala em secreto com Deus, que Ele te vê. Quando você for jejuar, usa a sua melhor roupa, unge o seu cabelo, né? Arruma, fica todo arrumado, que Deus vai ver. Agora as pessoas não, né? Tinha uma senhorinha que dava pena dela, né? De ver na Semana Santa, sexta-feira da Paixão, então ela se desfigurava, né?
ficava toda assim, ficava irreconhecível que ela estava jejuando. Se fosse alguém na casa dela, então ela morria, que não podia. Ou seja, estava buscando reconhecimento humano. Você não entendeu nada do amor de Deus. O amor de Deus está aqui, ó, está doendo por dentro, tá difícil, mas eu estou glorificando a Deus. E é tão difícil glorificar a Deus quando está doendo. Lembro no velório do meu tio, né, esposa da minha tia. Ele morreu e ela é da Assembleia. E ela falou assim, eu quero cantar um hino que ele deu muito trabalho para ela, mas converteu no final da vida e cantava, é o hino que ele mais gostava. E ela lá na beira do caixão, segurando ela e cantando, pediu o povo para ajudar ela a cantar e cantando. Né? Ela falou assim, porque louvar e glorificar a Deus só na alegria é muito fácil, né? No momento de dor, no momento de perca, que é complicado. Então, nós vivemos este mundo, que quando as coisas ficam difíceis, nós não conseguimos glorificar a Deus. E quando, né, Jesus Cristo, ele ressuscitou, ele nos proporciona de termos uma vitória. E essa vitória vem na ressurreição de Cristo. A vitória sobre o quê? Sobre o pecado. Somos frágeis, somos pecadores. O pecado, ele só acontece quando nós somos tentados e vem o desejo e nós não damos conta de resistir. E nós temos que lutar contra o pecado, mas principalmente contra o nosso próprio desejo, contra nós mesmos. Porque se nós resistirmos aos nossos desejos, em Cristo Jesus, nós venceremos o pecado. Todos eles, infelizmente, não, mas a maioria. Não sei quanto é vocês, mas eu, né, posso falar por mim, cada um fale por você mesmo, mas à medida que a gente vai vivendo com Deus, quando estamos tentando nos santificarmos em Deus, nós conseguimos pecar menos. Já passou por aquela experiência que você, eu podia fazer isso, mas Jesus Cristo não vai gostar. E você desistiu de fazer? Eu já consegui algumas vezes, outras não, né, infelizmente. Mas ainda Cristo nos dá a vitória sobre o mundo. O mundo que jaz no maligno, ele vai trabalhar incansavelmente para te conduzir a viver segundo os padrões do mundo. Segundo a que todo mundo faz. Né? Se tornar, o diabo trabalha para ficar tudo comum. Tudo igual, tudo é normal, tudo pode, tudo está tranquilo. Mas essa é a filosofia do mundo. A vitória de Jesus Cristo é de nós sermos livres disso. Você pode ir numa festa, não é muito aconselhável, mas na sua família, você vai que todo mundo bebe, e aqui vai te oferecer uma bebida alcoólica, oferecer tudo aquilo que eles fazem. Você é livre para fazer as mesmas coisas do que ele, beber? Sim ou não? Sim. Mas te convém? Jesus aprova? Jesus quer isso de você? Não. Então essa é a vitória sobre o mundo. O mundo faz isso, o mundo espera que você faça. O mundo faz e está tranquilo, mas se você fizer, você está errado. Eles não estão. Se for um pastor que fizer, então todo pastor não presta. Já ouviu? O crente, fulano, assim, lá da sua igreja faz isso, né? Quer dizer, não vale nada. Milhões de pessoas fez a mesma coisa, até pior, não tem nada, porque faz parte do mundo. Então só se torna um escândalo quando nós fazemos. Né? O slogan aí da sala de jovens, na contramão do mundo, é justamente isso. O grito de guerra deles, né? Na contramão do mundo é eu fazer contrário ao que o mundo faz. Se todo mundo pode fazer o que todo mundo está fazendo. Opa! Se todo mundo está fazendo, é hora de você fazer o contrário. Que todo mundo está fazendo o que está errado. E a ressurreição de Jesus Cristo nos dá a vitória sobre Satanás. Sobre o diabo, nosso inimigo. Ele, Jesus Cristo, venceu o nosso inimigo por nós. Nós não damos conta. Grande engano nosso. Lógico, nós valemos muito mais do que ele.
Mas por que nós valemos muito mais do que ele? Porque nós temos Jesus Cristo. Aí em grandeza, em força, ele é muito mais do que nós, né? Muito mais, nós não damos conta de encarar. Mas Jesus Cristo já o venceu. E o último dos inimigos a ser vencido, a morte. Em 1 Coríntios 15, verso 26, diz o seguinte: ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. E ele foi aniquilado na ressurreição de Jesus Cristo. Então aí eu volto lá, naquele ponto que vocês gostaram, da imortalidade, de viver eternamente. É possível, porque Jesus Cristo venceu a morte. E ele venceu a morte para nos dar a vida eterna. Para ele, não, porque ele já é sempre eterno. É eterno e não tem início, não tem fim. Mas para nós, veja como Jesus Cristo é maravilhoso. Veio este mundo, desceu do seu trono, se tornou homem, morreu na cruz, ressuscitou, venceu a morte, foi lá no inferno, pregou para os espíritos em prisão, ressuscitou para nos trazer de volta à eternidade, para nos dar essa vida eterna. Então aqui não se trata de uma dúvida, né, que gera essa maligna incredulidade, mas que nos dá a certeza da vida eterna. Naqueles momentos ali que Jesus Cristo havia morrido, estava lá, desceu ao inferno, gerou uma certa dúvida nas pessoas daquela época. E agora? E agora? O que é feito? Seus discípulos começaram a se dispersar, uns começaram a ir para um lado, outros começaram a ir para outro. Mas quando ele ressuscita e é visto, né, por muitos, e ficou ainda 40 dias neste mundo, nessa terra, andando, continuando seu ministério, suas curas, sua presença. E quando ele retorna ao céu, ele nos dá essa certeza. Então hoje, para nós que temos todo esse conhecimento, que falamos que somos filhos de Deus, não pode mais haver essa dúvida. Devemos viver essa certeza. Jesus Cristo venceu todos os inimigos para nos dar a vida eterna. Então não brinque de ser crente. Não fica aí dando bobeira, porque ele já venceu a morte. Em João capítulo 20, versículo 29, ele diz: disse-lhe Jesus: porque me viste, Tomé, creste, bem-aventurados os que não viram e creram. Então nós somos bem-aventurados, somos felizes, que não vimos Jesus em pessoa, mas cremos que ele morreu, ressuscitou para nos dar a vida eterna. E para encerrar, só mais um versículo, Efésios capítulo 2, versículo 8. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Então este crer nesse Jesus Cristo ressurreto, vivo, que nos dá a vida eterna, é dom de Deus. Se você crê, glorifique a Deus, dá um aleluia, um graças a Deus todos os dias da sua vida. Agradeça a Deus todos os dias, porque infelizmente tem muitos milhões de pessoas por este mundo afora que não foi dado este dom de crer que Jesus Cristo morreu para nos salvar e ressuscitou, venceu todos os inimigos, o último a morte, para nos dar a vida eterna. Você crê que Jesus Cristo morreu no seu lugar e ressuscitou para te dar a vida eterna? Amém? Deus, eu te dou graças, ó Pai, eu glorifico o teu nome. Pai, tu és santo, tu és poderoso. Obrigado, Senhor, porque você nos deste o teu filho, ó Pai, que veio a este mundo, ó Deus, fez o seu ministério, ó Deus, se entregou na cruz do Calvário, ressuscitou, ó Pai, retornou ao teu trono de poder e glória para todo sempre, e virá nos buscar, ó Deus, para morar eternamente com o Senhor. Pai, eu honro, glorifico o Senhor, ó Pai. Agradeço a Ti, ó Deus, por nos dar esse dom de crer no Senhor, ó Deus, na Tua morte, na Tua ressurreição, na Tua vida, ó Pai. Na Tua obra sobre as nossas vidas, ó Pai. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém.
Muito bem.